Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do JC Entrevista, o programa de entrevistas do Jornal da Cidade, que toda semana traz um convidado para falar sobre assuntos de interesse de Poços de Caldas e região. Hoje, o nosso convidado especial é o Geraldo Cirilo Laier. O Geraldo, ele é eletrotécnico, com passagem por várias empresas conhecidas aí no Brasil. Eu vou citar duas em específico, que é a Alcoa e a AT&T. Ele também é conselheiro nato da Associação Atlética Caldense e atualmente ele é presidente da Comissão Municipal do Podemos. O Podemos é um partido político. Para quem não conhece, é o partido político que o senador Álvaro Dias disputou a eleição presidencial de 2018. Boa noite, Geraldo. Obrigado por ter vindo. Boa noite, eu quero agradecer o convite e estamos aqui à disposição para responder e atualizar qualquer assunto a respeito da cidade e da região. É isso aí. E até do Brasil, no caso, por exemplo, do Podemos, hoje é a segunda maior bancada no Senado, com 11 senadores, e tendo aí uma possibilidade de ainda passar a ser a primeira. Então, é um partido que trabalha com a ênfase de defender o menos favorecido e o melhor para o país. É o que o Álvaro Dias está fazendo no Senado. E eu já tive algumas conversas anteriores aqui com o Geraldo, e é o que ele pensa para Poços de Caldas, e o motivo para ele ter vindo aqui no programa de hoje é para a gente conversar sobre o município. E eu vou fazer a primeira pergunta, Geraldo, uma pergunta bem direta e objetiva. Qual que é o principal problema que você identifica neste momento em Poços de Caldas? O principal problema de Poços de Caldas hoje ele é financeiro. Infelizmente, ao longo dos últimos governos, eles foram aumentando as despesas da prefeitura e com funcionalismo e outras atividades que não é direta em benefício da população. E isso hoje ultrapassou números estratosféricos. Por uma noção, assim, a grosso modo, um prefeito que fica 4 anos na prefeitura de Poços de Caldas hoje, se você considerar um orçamento de 700 milhões, são 2 bilhões e 800 milhões em 4 anos que ele faz a gestão desse dinheiro. E isso, se você que está aí hoje, 1 bilhão e 400 milhões vai para o funcionalismo. Quer dizer, aí tem todas as outras despesas de empreiteiras, de aluguel, de contratação de transporte e tudo. Quer dizer, na ponta para o usuário sobra pouca coisa. Sem contar o investimento, né? Porque praticamente nós estamos zero investimento, né? Você vê aí, pegou aí até agora algo em torno de 140 milhões de ME e não fez 1 metro de asfalto. O que ele está fazendo ultimamente é reformando algumas praças aí, plantando árvores, que é até louvável, mas vamos dizer o seguinte, essas praças aí, semana passada a empreiteira que estava fazendo lá o muro de gabião, né? De gabião lá no Kennedy para evitar a enchente, abandonou a obra por falta de pagamento. Você vê aí, outro dia caiu o telhado aí de uma creche. Quer dizer, a coisa não está com o selo que deveria estar. E eu estou numa proposta, eu acho que Poços de Caldas é uma cidade diferenciada, desde o seu princípio. Nós estamos numa cratera de um vulcão, a 1.200 metros de altura, e nós sempre demos exemplo. Nossa cidade foi planejada, ela não é um amontoado de casas, quer dizer, infelizmente alguns bairros acabou se tornando porque não obedeceram o planejamento original, né? O padrão, vamos dizer assim. Aí, o que acontece? Nós sempre temos um exemplo, vamos falar algumas coisas. A questão social, eu era criança ainda, 15 anos, fui até cobrador do SOS, era um exemplo nacional, não tinha mendigo na rua, não tinha nada. Quer dizer, a cidade resolvia os seus problemas. Lá atrás, você criou a Secretaria Municipal de Turismo, no governo 72, 70, o Ronaldo Junqueira reformou todos os pontos turísticos, fez o Véu das Noivas, fez a Cascata das Antas, quer dizer, fez a Santo Domingos de Brito, terceirizou uma parte delas na época, né? E isso, ao longo do tempo, em vez de aprimorar essa linha de raciocínio, ela foi deteriorando. Hoje você praticamente destruiu tudo. Eu acho que Poços de Caldas precisa ser recriada. Nós temos que ter uma política agora de refazer as coisas que a gente perdeu e os valores.
Porque nós tínhamos, vamos dar exemplo aqui, nós fomos pioneiros na área de laticínio, tinha o LPC antigo, trouxe o primeiro iogurte do Brasil, através da Danone, quer dizer, a gente tem exemplos aqui. Agora hoje não, estão falando em trazer empresas de fora para gerenciar o que é nosso. Essa história do turismo, eu sou contra do modelo que eles estão apresentando. Por quê? O que foi apresentado em 92 foi criar-se uma autarquia municipal de turismo para ter independência, ficar com o dinheiro do teleférico e investir nos outros pontos turísticos. Nos moldes do que já acontecia com o DME e demais. Exatamente. Aí umas figuras impolutas que nem daqui de Poços são, foram contrários a essa ideia, derrubaram na Câmara e criaram um tal do Fundo do Proturismo, que até hoje ninguém sabe o que foi feito disso. Então, se está esse caos, quer dizer, o Fundo do Proturismo não deu certo. Então, que tal nós voltarmos e criarmos novamente uma autarquia enxuta para cuidar disso? Porque o teleférico é altamente rentável, gente. Inclusive, só para completar a informação do Geraldo, o faturamento anual médio do teleférico é de R$1.800.000. Então, né? É um valor muito expressivo. Só esse mês que ficou paralisado por conta da queda da cabine, né, nesse mês de setembro, cerca de R$150 mil a menos nos cofres do Fundo Proturismo, né? Não, esse dinheiro não vai para o fundo, eles levam para o caixa da prefeitura. O dinheiro do teleférico. Não, parece que vai para o fundo. Uma parte, o secretário de turismo diz... Não, mas então não podia estar tendo problema nessa área. Então por que não tem dinheiro? Se ele tem 1.800.000 só do teleférico... Nessa questão do teleférico, o que parece meio incompreensível assim, para a gente que está do lado de fora é o seguinte, são em torno de 28 cabines... Parece que de 12 a 14 estão paradas, sem funcionar. Agora tem mais essa que foi destruída por conta do acidente. Só tem ali em torno de 11 ou 12 funcionando, né? A gente vê aquelas filas quilométricas durante feriados e finais de semana de pessoas de fora de Poços de Caldas, evidentemente querendo passear no teleférico. Não é que não consegue, demoram ali às vezes até mais de 1 hora, né, Geraldo, na fila. Muito mais de 1 hora e depois uma coisa importante... é que é uma organização enxuta, eles não têm o quê? 30 funcionários ou menos? Menos que isso, quer dizer, aquilo era para estar um brinco, essas cabines, quem fabricou isso aí foi a Pauling Heckel na época, né? E ela existe, essa empresa, vai lá, compra cabine nova e põe as 28 para funcionar, quer dizer, o faturamento vai vamos falar, aumentar 40%. Já passa para 2,5 milhões. Uma informação interessante, Geraldo, em relação a essa questão do fundo aí do turismo, o secretário Wildel Pereira, ele disse agora recentemente em entrevista que o dinheiro do Fundo Proturismo seria utilizado na decoração de Natal, sendo que a prefeitura acabou de assinar um termo de cooperação com o próprio DME de R$1,5 milhão, ou seja, então vai ser R$1,5 milhão mais o Fundo Proturismo? Tá errado, gente. Então o investimento no Natal não é só R$1,5 milhão. O turismo não é Natal. É Natal o turismo ou é o ano inteiro? Mas ele traz turistas, né? Não, mas é o ano inteiro? Não, é o ano inteiro. Então ele tem que dividir. Se o fundo deu 2 bilhões, 2 milhões, vamos falar assim, então 200 mil para dezembro e o resto para restaurar os nossos pontos turísticos. Com certeza. Então eles deixam de deteriorar para justificar a má gestão, para justificar a privatização. Não é assim. É igual eu estou vendo aqui agora aí o Zema disse que vai privatizar a CEMIG, que a CEMIG dá prejuízo. A CEMIG nunca deu prejuízo. Ela foi mal gerida, os políticos encheram de gente lá. É só enxugar que dá dinheiro. O DME aqui, por exemplo. Eu perguntei para o pessoal do Novo aqui, vocês vão lançar candidato a prefeito? Vocês vão privatizar o DME? A proposta de vocês é essa? Porque a proposta nacional do partido é essa. Ah, não, o DME nós não vamos. Mas como? Aqui não e lá vocês vão fazer? Não. Eu acho que vocês têm que ter coerência. Eu acho que o DME, uma empresa bem gerida, pública, bem gerida, dá resultado, você não pode vender. A Noruega, gente, que é o exemplo nesse aspecto, né? O rei é dono da metade de tudo lá. Então, quer dizer, as empresas produzem para o povo. E aqui está sendo a mesma coisa, só que infelizmente, aqui em Poços de Caldas, o dinheiro, em vez de ir para investimento, está indo para pagar salário da prefeitura. E um complemento aí disso que o Geraldo está dizendo é o seguinte, recentemente o ex-prefeito Luiz Antônio Batista, ele deu uma entrevista na Master Web Rádio e ele fez uma estimativa, assim, bem a grosso modo, ele próprio admitiu que nas 3 últimas gestões
Paulinho Coruminas, Heloísio do Carmo Lourenço e Sérgio Azevedo, o valor retirado do DME para a prefeitura foi em torno de 400 milhões de reais e, como o Geraldo disse agora há pouco, não se usou um centavo para asfaltar um metro de rua aqui em Poços, né? E é uma demanda muito grande da população. Né? Exatamente, e você vai entender que lá atrás outros administradores até foram criticados na época, no caso Sebastião Navarro, ele tirou dinheiro para socorrer a Santa Casa, na época 14 milhões, e 30 milhões ele fez aí a Avenida Alcoa. Quer dizer, e aí os outros que vieram não seguiram o mesmo padrão de conduta. Quer dizer, eles aumentaram excessivamente o custo do salário da prefeitura. Haja visto que este prefeito, quando ele entrou, em março de 2016, mandou uma mensagem para a Câmara dando um reajuste ao funcionalismo de 9,29%, uma coisa totalmente fora. O dobro da inflação do período, né? É mais que o dobro, a inflação parece que era 3%. Não, acho que era 4,5%. É, mais que, mas mesmo assim, quando ele dá isso, ele tem lá, inclusive ele, um grupo de privilegiados com altos salários. Não é poucas pessoas. É uma casta, né? É uma casta. Hoje, 30% dos funcionários da prefeitura recebe 70% da folha. É um negócio absurdo. E o pessoal que realmente carrega andor, pessoal que ganha salário mínimo, 2 até 4, né? A grande maioria recebe só, seria os 30%. Então, eu vejo o seguinte, nós temos que fazer uma reengenharia dentro dessa prefeitura nossa. Nós estamos hoje com 6.800 funcionários. Incluindo contratados, concursados, estagiários, né? Etc. Agora, eu vou dar uma olhada. E cargos comissionados. Eu vou dar uma olhada. Às vezes, se você passa uma olhada no orçamento, aquele dia que eles fizeram lá na Câmara, eu dei uma olhada lá, eu vi lá um negócio que me assustou. O custo da procuradoria do município, quer dizer, os advogados da prefeitura, é de 8 milhões, quase 9 por ano. Ué, peraí, é muito. Será que nós temos tantas ações assim? Porque isso aí é honorário, é salário deles, entendeu? Então está muito excessivo. Será que está incluso aqueles honorários de sucumbência? Não está nesse aí, porque aquilo lá é outra aberração. Quer dizer, infelizmente é o corporativismo lutando para si, esquecendo que quem paga é a população. Porque lá você tem advogado ganhando 25 mil, né, mais de um, tem advogado que faz parte do fundo, tem advogado que não faz parte do fundo, porque ela está com as ações maiores na mão. Então, para fazer acordo, ela vai receber a sucumbência de 10%. Vamos falar que o cara está devendo 270 milhões, 270, vamos lá, 1 milhão o cara está devendo. 100 mil é dela, da advogada que está... Então, o que o prefeito tem que fazer? Tem que caçar as procurações todas. Não tenho mais advogado. Vamos contratar escritórios para fazer. Aí a população vai pagar o justo, porque hoje ela paga 2 vezes. Quer dizer, esse pessoal tem o privilégio. O salário mais o honorário, né? Mais o honorário, isso é um absurdo. Infelizmente, isso aí passou aí no governo Temer, a Procuradoria Nacional entrou, eu até tenho a lei lá comigo. E aqui até aconteceu uma coisa irregular, porque o prefeito baixou um decreto, ele não pode fazer decreto em cima de lei federal, entendeu? E ele, o ano passado, aí numa anistia, enfiou esse jabuti lá no meio, que justificou a criação desse fundo. Até tem gente lá na Câmara que é favorável, lógico, ligado à área, né? Agora, quem paga? É o povo. É sempre o povo, né? É sempre o povo. Paga em 2 vezes, paga com seus impostos e com a falta de assistência na parte essencial, né? E aí, para falar sobre isso também, você vê, o salário do nosso prefeito é o 2º do Brasil, parece que o Calil é mais que o dele, depois é ele. Dos maiores do Brasil, peraí, Belo Horizonte, quantos milhões tem, João? Belo Horizonte? Deve ter o quê, uns... 4, 5? 3, 4 milhões, né? Então, o cara ganha... 3, 5 milhões. O cara ganha 30 e poucos mil. O nosso aqui ganha 29, desde o primeiro salário. Agora tem os outros reajustes, que é o NPC aí, e ele está lá em cima. O que acontece? Aí qual é o argumento deles? Não, quem fez a lei dando o valor do subsídio do agente político foi a gestão anterior. Sim. Então não foi nós. Então não preciso mexer. Mas não é bem assim. Você pega as leis lá, eu fiz a questão de pegar, desde 2000 para cá,
A lei lá diz o seguinte, tem que estar na LDO, tem que ter o recurso, tem que ter um quarto item, que é importantíssimo, tem que estar sendo atendido todas as necessidades básicas da população para que você conceda o aumento. Então, todos os aumentos de lá para cá foram regulares, porque eles nunca conseguiram atender todo mundo. Eu queria que a população se manifestasse, se tem saúde à vontade, se tem educação à vontade, tem educação período integral, se não falta creche, e se não falta transporte e tudo mais. Quer dizer, é uma grande mentira essas leis, entendeu? Eles chegaram a esses valores de salário de uma forma irreal. E nunca ninguém questionou. É muito fácil você falar, não, a culpa é do outro, ele que fez, eu estou só... Mas eu não posso, eu omiti na campanha que eu ia baixar o meu salário, mas eu não posso por causa da lei. Então, e tem um detalhe muito importante dessa questão do salário do prefeito, que o problema não é o salário do prefeito em si, né, Geraldo? O problema é que o salário do prefeito é o limitador do piso da prefeitura. Exatamente. Né? Então, quanto maior o salário do prefeito, mais o funcionário poderá vir a ganhar. Não, exatamente. Isso é um ponto muito importante que você tocou. Eu te agradeço. Falar sobre isso é um tema que eu uso bastante. Porque, apesar... isso aí está no artigo 37 da Constituição, inciso 11º. Diz o seguinte, o salário nacional ele é pelo ministro do Supremo. O salário no Estado é o do governador, é o limitador. E na cidade é o do prefeito. Lá diz a lei, ninguém pode ganhar a qualquer título. Uhum. Então, qualquer título é ajuda, não sei o quê, hora extra, mais que isso. Decisão judicial. A justiça trabalhista não pode dar... Ela não está acima da Constituição. E aqui em imposto está. Tem médico aí ganhando 72 mil por mês, 56. Aquela ação da prefeitura recentemente, né? Não é da prefeitura, foi o Ministério Público. Do Ministério Público, né? Que estadual, lá em Belo Horizonte. E deu ganho de causa. Para limitar no valor do prefeito. O salário do prefeito. O Geraldo está citando casos aí de médicos que ganham 30, 40, 50, 60 mil. Não, tem engenheiro também, 42. Tem professor, 20 e tantos. Eu acompanhei já pela última vez em 2016 o top 40 de salários da prefeitura. Tem professor na Secretaria Municipal de Esporte ganhando na ocasião em 2016 21 mil reais. Tem, então, para todas as... O que aconteceu, gente? Vamos lá. Quando eles pegaram o regime jurídico de Poços de Caldas, que era estatutário, e transformaram para seletistas, foi lá no começo do governo Fernando Henrique, lá para trás, eles transformaram e não prepararam a prefeitura para esse novo regime. Aí o que aconteceu? Foi todo mundo para a justiça, não sei quantas mil ações, não, eu não estou ganhando hora em ETIR, eu fiz hora extra e não recebi. Quer dizer, inventaram, e os advogados da prefeitura perderam tudo. Quer dizer, hoje aí subiu o salário de todo mundo, entendeu? Inclusive do nosso prefeito, que ele tem 2 ações, parece. Não sei nem quanto que é o salário dele. O salário dele nesse top 40 aí de 2016, ele inclusive faz parte dessa lista, era em torno de 16 mil reais. Com esses reajustes que aconteceram nos últimos anos, deve estar beirando... Não, mas parece que teve mais uma ação trabalhista dele, que num grupo lá, que aí teve mais coisa. Não estou entrando no meio da ação, o salário que eu vi. Eu, como proposta para Poços de Caldas, acredito que o salário do prefeito de Poços de Caldas tem que ser, no máximo, 15 mil reais. Porque aí ninguém vai ganhar mais que 15 mil reais. Aí você vai ter dinheiro para sobrar na economia, no orçamento da cidade, para atender a necessidade da população. Caso contrário, gente, é que vocês estão vendo aí. No governo, eu tenho os dados, os números, no governo do PT, né, do Heloísio, foi tirado do DME 152 milhões. Foi 36, 17, 36 e depois quase 70 no último ano. Esse aí, o Sérgio, parece que já está em torno de 140 milhões. Isso que ele disse na campanha, né? Que não ia tirar nada. O governo técnico, não vou tirar nada. Mas o que acontece? Não cumpriu. Quando ele deu o aumento de 9%, nós tivemos uma audiência na prefeitura a respeito de PTU logo no comecinho. E eu me manifestei lá. E eu disse isso lá. Falei, o senhor isso não está correto, o senhor dá um aumento aqui, agora o senhor quer tirar do PTU da turma?
IPTU, o seu aumento impacta em 30 e tantos milhões por ano, e o IPTU anual de todo mundo é 35 milhões. Quer dizer, o que você vai fazer? Aumentar para 50? Vai sacrificar o povo? Além de muitas outras coisas que estão acontecendo. Hoje eu encontrei um cidadão aqui na rua, um comerciante aqui da Rua Assis, família tradicional, tal, que ele falou: Geraldo, faz 4 dias que eu estou correndo atrás de um problema de sabor, eu vejo você falar aí de vez em quando a respeito de Zona Azul. E ele falou para mim: Geraldo, eu estou em casa sexta-feira à noite, minha mulher me liga, pararam ela numa Brits aí, e que eles queriam guinchar o carro. Aí eu fui para lá, cheguei lá, meu IPVA está pago, está tudo pago. Chegou lá, o cara veio: não, o senhor está com 2018, porque o senhor tem uma multa da Zona Azul aí de 100 reais que o senhor não pagou. Vamos guinchar o seu carro. Eu falei: não, mas eu pago, eu tenho jeito de pagar. Não, guincharam o carro dele. Ela estava com a mãe dentro do carro, a senhora de idade, teve que chamar táxi. Por quê? Por causa de uma Zona Azul que não presta serviço nem nada para a população. Ela está aqui só para arrecadar dinheiro e dar multa no pessoal. E fazer isso, quando te guincha um carro, João, o cidadão tem noção, guincha, você fica sem o carro. 180 de guincho. Aí foi lá para o pátio. No caso dele, aí, sexta-noite, sábado não tira, domingo não tira, segunda-feira para tirar. 3 diárias. 4 diárias. Vamos arredondar, 40 conto cada uma. E 5 dias ficou lá 200, mas 400 reais que ele falou para mim, que gastou mais do que ele teve que pagar. Então, ele ainda tem posse e pode pagar. E ele é comerciante na Rua Assis e diz: a Zona Sul, como eu digo, sempre disse, não beneficia em nada o comércio de Poços de Caldas. Eu desafio quem me provar que beneficia. Não beneficia. Isso aí é um negócio desorganizado, não atende bem, você procura, não acha, todo mundo aí tem advertência. Aí você fala: não, mas você tem 180 advertências? 180, eu nem sei, porque se põe advertência você nem fica sabendo. Se ele falar que tem 20 ou 10, eu tenho que, né? E por outro lado, aqui ainda tem outras coisas que somente com o intuito de prejudicar a população. Vou citar esse exemplo. Se você é multado, João, lá indo para lá para Alfenas, no rancho que era do teu pai, o senhor é multado na estrada. Dali uns dias chega na sua casa uma correspondência. Aí você tem o prazo. Aqui não chega na tua casa, não vai na tua casa. É um tal de um portal eletrônico aí que não funciona. Ontem publicou não sei quantas mil multas, não é isso que você escuta? Exatamente. Então, cadê? Quem que vai defender a população? Eu queria saber. Eu acho que é muito improvável alguém vai entrar no Diário Oficial para checar multas. Procurar lá se a placa dele está lá. E não é nem em ordem alfabética. Não eu chequei e saiu publicado agora então, dias anteriores. É tudo fora de ordem. É então uma pegadinha para você perder prazo e tal. Porque a lei é clara, se você não for notificado, a multa não tem validade. No prazo de 30 dias. E aqui não, é tudo à vontade. Agora você vai falar assim: não, isso não é responsabilidade do prefeito. É sim, senhor. É sim, senhor. Quem que nomeou o cara lá para o Detran? Ele. Então, como? Eu quero que faça isso. Porque na campanha eu tenho o jornal que eles prometeram que ia acabar com a indústria da multa. Acabou, João? Primeiro ano de multiplicou governo, por 10. 5 milhões de reais de arrecadação. Então... O último ano de governo do Heloísio, 2016, foi em torno de 2 milhões e 800, se eu não me engano, em arrecadação de multas. 2017 bateu quase 5 milhões. Então, você acha que... Ou seja, quase que, vamos dizer assim, a grosso modo, quase que duplicou. Não, mas além dessa arrecadação, João, você tem que pensar o seguinte: ele põe lá uma advertência no teu carro, você chegou, não tem ninguém por perto, aí você não tem o que fazer. Aí o sistema da internet está fora, não funciona. Você não pode ficar em volta do teu carro, você tem os seus afazeres, aí você vem embora. Aí você volta lá, tem uma advertência e uma multa junto. A multa é R$200. Entendeu, João? Quer dizer, para o cidadão que não está preparado para isso, não é todo mundo que tem caixa para ficar recebendo esse tanto de penalidades, vamos falar assim. Isso não é multa, é uma penalidade já. E tudo isso que eles fazem não é em benefício da população. E eu queria saber qual item que foi feito nessas últimas gestões
para beneficiar a população, de fato. É verdade. Ô, Geraldo, eu queria voltar a um assunto aí ainda sobre a questão da dificuldade financeira do município. Eu considero que aí vamos dizer assim, o princípio aí do colapso financeiro da prefeitura começou na gestão do ex-prefeito Paulinho Corominas, quando ele fez aquela alteração na jornada de trabalho, reduzindo de 8 para 6 horas, sem redução salarial. Qual que foi a consequência prática disso? Além de uma piora do atendimento à população, né, foi necessário o uso de dezenas e centenas e milhares de horas extras aí no decorrer dos últimos anos, né? E isso aí tem impactado as finanças do município, né, Geraldo? Não, eu vendo assim, quase todos os prefeitos contribuíram. Esse aí foi grave, porque o que ele fez, na realidade, foi dar um aumento real de 25% para todo mundo. Porque se ele reduziu em 25% a jornada sem redução salarial, ele arrebentou. Ele fez isso, vamos falar assim, politicamente e pensando no aspecto eleitoral. Se vocês lembrarem, isso foi feito pouco antes das eleições e envolveu o presidente da Câmara da época, que acabou sendo candidato a vice na chapa dele. Quer dizer, um vereador só votou contra isso. Que é o Antônio Carlos Pereira. Então, quer dizer, todo mundo ficou quietinho, nós vamos ganhar voto do funcionalismo. Ô, gente, você não pode gerir a coisa pública pensando em eleição. Você tem que gerir em benefício da população, não é? Agora não, fizeram isso. Além disso, teve outros fatores, apostilamento lá para trás que inventaram. Tem bastante coisa, viu, João? Chegou o salário aonde está. Passou rapidinho a nossa entrevista aqui. E antes da gente concluir, eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: se você fosse hoje o secretário municipal de Fazenda do prefeito Sérgio, qual seria a primeira medida que você tomaria? Olha, na situação que está hoje é pedir falência da prefeitura, porque ele não tem onde buscar recurso. E tem o débito, ele está devendo para todo lado, como é que ele vai fazer? Pede falência logo. E a justiça tem que entender isso, porque não adianta você fazer as coisas lá, aí escorre tudo lá na trabalhista, aí não, tem que pagar com multa. Não pode, não tem dinheiro, gente. O que ocorre é que o pessoal, eu falo isso sempre, o funcionalismo pensa que dinheiro dá em árvore. E dinheiro não dá em árvore, João. Ele tem que ter a produção para você ter a economia girar e gerar recursos. Infelizmente não está girando, né? Não está girando. E você pensa o seguinte: o posto de calda, na verdade, ela tinha que reduzir alguns impostos, simplificar a vida do cidadão. Eles falam, não, simplificamos. Simplificou nada, João. Vamos lá. ISS aqui é um só para tudo, não é? 5%? Não, vamos incentivar 0,5% para nova pequena e média empresa de tecnologia que está iniciando, prestação de serviço. Inclusive tem até um projeto em tramitação na Câmara Municipal de autoria do Paulo Tadeu com esse tipo de proposta para empresas de tecnologia. Então tem que incentivar call center, outras coisas, e não é o que ocorre. E por outro lado também você tem outros órgãos que, em vez de incentivar, procura cada um pôr a sua barreira. Né? É difícil hoje você tocar uma empresa, vamos falar assim, uma microempresa. Eles falam, não, uma microempresa tem incentivo, tem isso. Na verdade não tem. Vou dar 2 exemplinhos aqui para você. Uma lojinha, contratou uma menina. A menina está grávida, ficou quieta. Foi lá, foi contratada pela experiência. A dona descobriu que está grávida. Não pode mandar embora. Quanto custa para a empresa? R$26 mil. Para a empresa. A empresa até quebra por conta disso. Tem exemplo aí. Então a microempresa sofre de todo lado. Aí vai numa ação na Justiça do Trabalho. A microempresa é tratada lá como se fosse uma grande empresa. Você entrou com uma ação contra a empresa e a empresa perdeu na primeira instância, ela para recorrer tem que fazer um depósito recursal que é quase R$10 mil. A pequena empresa não tem recurso para isso. A grande toca ação até 20 anos e tal. Mas, então, as coisas no Brasil são feitas sem analisar as consequências, que isso, de fato, vai em cima do pequeno. E o pequeno acaba sendo o quê? Você viu eles falando aí, o censo, que a informalidade aumentou. É isso aí. Por quê? Por causa de tudo isso. Então, acho que a gente tem que ter sensibilidade.
de todas as autoridades. Eu entendo o seguinte, eu não quero consertar mal o Brasil, não, muito difícil. O Estado também. Penso que nós devemos lutar para consertar a nossa cidade. Tá bom, por aí. Aí a gente dá exemplo aos outros, quem quiser copiar, copia. É isso aí. Tem muito assunto ainda para conversar com o Geraldo, mas infelizmente a gente esgotou o nosso tempo de hoje. Em outras ocasiões aqui a gente vai chamar de novo o Geraldo, porque o Geraldo é Poços Caldense, né? Isso eu gosto sempre de destacar. O Geraldo é nascido aqui em Poços de Caldas, ele conhece profundamente a cidade, tem vários assuntos de interesse, eu acho, da população para ser discutido, e a gente vai discutir em outras ocasiões, mas infelizmente hoje a gente está chegando no fim do programa. Lembrando que quem quiser reassistir a entrevista com o Geraldo Laier, vai estar postado no site do Jornal da Cidade, é jornaldacidade1.com.br, está postado na nossa página no Facebook, é só entrar aqui no campo vídeos, né? Tem uma playlist lá do JC Entrevista, tem a entrevista com o Geraldo e outras entrevistas, também está disponível no nosso canal do YouTube. Encerramos por aqui, daqui a pouquinho, 8 da noite, começamos o Pautando. Eu queria agradecer, eu sou, como você disse, eu sou nascido e criado aqui, eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, na rua 15 de novembro, pesquei na minha juventude ali no Rio dos Cachorrinhos. Quer dizer, a gente tem uma história aqui, estudei no Colégio Estadual, na Virgínia da Gama, no Marista, no São João da Escócia, concluí o meu curso de eletrotécnica no Padre Carlos, que era um grande amigo meu. Quer dizer, a gente sabe da história da cidade. Então, o meu caso não é eu peguei posse por adoção, mas sim por nascimento. É da Gema. Geraldo é Poços Caldense da Gema. Eu e o Geraldo somos Poços Caldense da Gema. Então. Geraldo, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Conto com você numa próxima. A qualquer hora pode me convocar que eu estarei aqui. Até lá, pessoal. Então.